Graças e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Esta é a segunda devocional dessa semana. Nessa devocional nós estamos refletindo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 12, 14 e 15. E nessa segunda devocional eu quero, em primeiro lugar, falar que o perdão é uma ordem, não é uma sugestão. O perdão é uma ordem, não é uma sugestão. Bem, sobre o perdão é importante entender que o perdão é um paradigma do reino de Deus. O perdão não é uma sugestão de Deus. O perdão é um mandamento de Deus. O Senhor Jesus é muito claro na oração do Pai Nosso. O perdão é dado por Deus na medida em que oferecemos o perdão aos outros. Ou seja, só receberemos o perdão de Deus se darmos o perdão. O perdão de Deus é medido através de como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Augusto Cury disse: a maior represária contra o inimigo é perdoá-lo. Se o perdoamos, ele morre como inimigo e renasce a nossa paz. O perdão nutre a tolerância e a sabedoria. E você pode estar perguntando, por que perdoar? Bem, além de ser uma ordem, um mandamento de Deus, o perdão nos faz lembrar da maneira que Deus nos trata, ou seja, segundo a narrativa da palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por isso nós não somos consumidos, ou seja, o perdão, a bondade, a compaixão de Deus se renova todos os dias em nossas vidas, para que assim eu e você possamos acordar e produzir bons frutos de arrependimento. Nós não podemos esquecer do que diz Paulo, o texto que eu até citei ontem, de Colossenses capítulo 3, verso 12 e 13, o texto diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós perdoai. Ou seja, o perdão não é uma sugestão, não é se der certo, não é se eu sentir. O perdão é uma ordem, é um mandamento de Deus. Segundo lugar, não há limite para o perdão. O texto da palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, o texto diz: então Pedro, se aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Bem, uma coisa que é preciso ficar clara é que Jesus não estava falando de perdoar 490 vezes e parar. Não, o perdão é ilimitado. E talvez você esteja se perguntando: por que eu tenho que perdoar o meu irmão sem limites? Bem, eu te respondo com uma pergunta: quantas vezes você quer ser perdoado por Deus? Na medida em que nós queremos ser perdoados por Deus, ou na medida que somos perdoados por Deus, é a mesma medida que nós temos que perdoar as pessoas que estão à nossa volta. Segundo a narrativa da palavra, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 5, o amor não guarda rancor. Segundo a narrativa da palavra na primeira epístola de Pedro 4, verso 8, o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, nós devemos aprender a perdoar como Deus perdoa. Porque Deus, na cruz do Calvário, a partir do sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos perdoou. E esse perdão tem nos acolhido, tem nos lavado, tem nos possibilitado viver diariamente em Cristo. Os ídolos do Calvário, que Deus nos ajude.